que significa que não vai ser feliz. Não é outra, tem mais uma semana depois, mas assim, eu vou dar desta feita, vou passar para os irmãos uma apostila que ela é preenchível, eu vou estar com a apostila aqui normal em negrito, vocês vão conferindo lá a palavra, porque isso aí vai dar mais consistência no aprendizado. Academicamente, você vai conseguir ter mais conhecimento. Você não pode confundir conhecimento com sabedoria. Alguém acha que muito conhecimento gera sabedoria. Não é. Conhecimento é uma agregação de informações. Sabedoria é um dom de Deus para tomar decisão. Então, o sábio nem sempre estuda, nem sempre tem conhecimento. Mas o sábio que tem conhecimento, aí é bem melhor. Então, a gente vai trabalhar mais na área do conhecimento, da absorção do nosso trabalho. Bom, aí nós vamos ter, nessa aula também, vamos ter um outro material que eu já mandei para você, que é o MAS, que é uma matéria acadêmica suplementar. Está em PowerPoint, acho que eu mandei em PDF. Você poderá depois até usar isso para dar aula na sua igreja, no seu grupo de estudo. Só peço que não repasse eletronicamente para outras pessoas, porque é de propriedade da escola e do meu trabalho, né? Também eu vou abrir, a cada final de aula, preste bem atenção, escolha um tema, escolha um pedaço da aula, alguma coisa que chamou a atenção, vou fazer um fórum. Você participando do fórum, você ganha 1 ponto. Já ameniza lá se você precisar de mais pontos, se você não passar na prova, né? E aí nós vamos ter uma provinha de 4 questões a cada aula. Hoje não tem prova, a prova começa amanhã, né? Amanhã temos uma prova, aí a gente vai falar melhor sobre isso aí, ok? Alguma pergunta aí? Tudo certinho? Não, por enquanto tranquilo. Ok. Bom, então nós estamos na matéria a história eclesiástica. Na verdade, a história eclesiástica tem 2000 anos. Não se consegue contar uma história em 2 semanas. Vai precisar de muito tempo ainda. Mas a gente está trilhando por um caminho dos pontos mais principais, né? Que você pode ter uma cosmovisão. Veja bem, você pode fazer 2 coisas. Você pode pegar um avião e sobrevoar Curitiba. Vai ter uma ideia central de Curitiba, né? Você vai ver tudo, vai ver todas as partes de Curitiba aí. Como você pode pegar um carro e sair andando pelas ruas de Curitiba, que é outra visão. Está na mesma cidade, mas agora está dentro da cidade. Então, nós vamos ter esse voo aéreo para ter uma cosmovisão. De vez em quando a gente vai pegar um carro, vai andar numa ruazinha, mas vai sair logo, subir de novo, porque eu quero passar para vocês o melhor da matéria, que são os pontos salientes para a gente estudar. História da igreja é uma coisa que está comigo já há muitos anos. Eu viajei por todo local que a igreja começou. De Jerusalém, já tem desde 2006. Portanto, já vai 2016, já vai quase 18, 17 anos que eu estou 16 viajando. anos. 16 anos, né? Eu estou viajando aí. Eu já fiz Roma, as catacumbas, Fórum Romano, Coliseu, Via Ápia. Eu fiz também as 7 igrejas da Ásia, na Turquia, em loco, né? Estive nos locais, fiz pesquisas. Também viajei pelo Egito, lá em Petra, onde começou um dos primeiros templos cristãos do mundo. E Jerusalém, então, já revirei várias vezes, 18 vezes que eu vou a Jerusalém, naquela região, para estudar a igreja. Estive também no Líbano, na Síria, e assim, na Grécia, fiz Atenas, fiz Corinto, Ilha de Creta, para tentar não só ficar nos livros, mas o contato nativo, né, com os locais, te ajuda. Olha o Daniel chegando aí. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo aí, ó. Então, bem-vindo, Daniel. Deus abençoe. Olá. Amém. Então, a gente vai viajando nesses locais, a gente vai tendo uma ideia local, né, dos acontecimentos. Então, a gente viveu muito disso aí. Aqui na Inglaterra, eu passo um bom tempo fazendo pesquisas, né? Eu visito, porque aqui a história da igreja que é muito forte.
Aqui foi um local que aconteceu uma das 3 reformas, né, protestantes. Aqui foi um local deles. Então, assim, é uma honra poder dar para vocês a matéria que está na minha veia. Se eu cair, machucar o braço e cortar, não vai sair sangue, vai sair história do eclesiástico. Tem que ter alguém no hospital que tenha também essa mesma função, foi uma transfusão de sangue de história eclesiástica, né? Muito bem. Dito isto, vamos aqui à nossa apostila. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui nesse sistema. Espera aí, vou localizar aqui. Localizei já. Está aqui. Vocês conseguem ver aí a capa? História do cristianismo? Sim. Consegue? Sim. Muito bem. Ok. Vamos lá, deixa eu postar aqui para editar. Espera aí, vamos lá. Tem uns dados aqui de avaliação que não é para vocês, é de outra instituição. Ok, isso aqui você tem que ler depois com calma, que é o cone do aprendizado. Vamos lá, deixa aqui na introdução. Vamos lá, saber a história do cristianismo é uma oportunidade fascinante. Muito tem se falado que a história é sempre a favor de quem conta. Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Em caso da imparcialidade, é a base do nosso trabalho. A história do cristianismo possui momentos bons e tempos difíceis. Houve épocas em que as pessoas não convertidas a Cristo chegaram a liderar a igreja, tornando-a mais política que cristã. Na mesma proporção, Deus levantou pessoas de movimentos que mudaram situações e trouxeram libertação. Nessa disciplina, você vai entender até onde pode chegar a falha humana e até onde pode alcançar a mão de Deus que zela pela verdadeira igreja. Também esta matéria não é uma defesa de uma denominação em particular, e sim a história contada como ela é e sem parcialidades. Eu também estive em Praga, lá no Museu da Inquisição. Eu pude ver as máquinas que mataram 25 milhões de crentes, né, na Inquisição Romana. Lá também eu estive lá, na igreja de Bethlehem, onde pregou o John Hus. Aqui eu moro pertinho aqui onde morava o John Wycliffe, que fez a tradução da Bíblia. Ok, vamos então aí às introdutórias. Tem um áudio aberto aí. Tem um áudio aberto. Não sei se é do David. Aí, David, beleza. Agora tá certinho. Muito bem. Ok, de mãos com a apostila aí, termos introdutórios, então você vai preencher as palavras que estão aí em branco, né, na apostila. Eu vou ler aqui o texto, depois eu vou dar uma explicação do texto. Primeiro eu vou ler o texto, aí eu volto explicando o texto, então uma ideia melhor. Vamos começar bem do ponto cerne, lá de dentro mesmo. O nascimento da igreja. Carral. A palavra igreja deriva-se da terminologia hebraica carral. Esta palavra é uma relação etimológica próxima do nome Koheleth, ou Eclesiastes. Vem de uma raiz que significa convocado, ou seja, grupo, né? Onde o texto massorético usa o termo carral. A Septuaginta geralmente usa o termo koine ecclesia, que significa grupo convocado. Grupo convocado. Ok? Literalmente, aqueles que são convocados. No entanto, em uma parte particular do Código Sacerdotal, a Septuaginta usa o termo que significa literalmente reunião, onde o texto massorético usa carral. Esse termo também é lembrado como sinagoga, em hebraico. Na verdade, sinagoga é em grego, né? Em hebraico é shavot. Assim, a tradução usual de carral é congregação, ou montagem particular. O texto bíblico faz uma distinção consistente entre edar e carral. Uma passagem especial torna a distinção clara. Parte do Código Sacerdotal discute o que fazer
se todo israelita cometer um pecado e o Carral não estiver ciente disto. Deus usa esta palavra para chamar Adão no jardim. Depois do pecado, o chamado só existe por causa do pecado. Vocês conseguiram escrever aí as letras? Eu vou deixar aqui parado. Bom, então deixa eu colocar para vocês aqui a seguinte coisa. A palavra igreja, nós estamos aqui estudando sua história, ela é oriunda dessa palavra hebraica, carral, que na verdade é um verbo. Hoje a igreja virou um substantivo, né? Vamos à igreja, vamos abrir, vamos fechar a igreja, vamos reformar a igreja. Fulano está na igreja me esperando, o pastor foi para a igreja, eu vou depois, a igreja está fechada, não tem ninguém lá. Hoje a igreja virou um prédio, virou um substantivo, mas na época de Cristo, a igreja era verbo, era convocar. Na verdade, seria um igrejar, né? Vamos igrejar, vamos convocar. A ideia de igreja, ela vem do pensamento grego, né? Porque a palavra igreja, ela procede da eclesia. A eclesia foi uma tradução da Septuaginta, da palavra carral. Quando a eclesia encontrou o nome carral, eles colocaram para eclesia, porque eclesia no grego é eclesia. Ek é fora. Eclesia é chamado para fora. Então, como é chamado para fora, eles tinham uma ideia de eclesia. Quando Deus chamou Adão, gente, lá no jardim, foi por causa do pecado, né? Quando Adão pecou, Deus foi lá e chamou: Adão, onde tu estás? Então, o chamado, ele só acontece por causa do pecado. Se o homem não tivesse pecado, não teria chamado. Foi justamente porque o homem pecou que Deus teve que chamar o homem. E esse chamado foi uma convocação. Tanto é que Moisés usava esta palavra para fazer as santas convocações em Israel. Então, a palavra carral, ela vem de convocação do hebraico, e a Septuaginta traduziu como eclesia, que é chamados ek, que é fora, e eclesia, que é clamor, que é chamado. Sinagoga é um termo sinoda, que significa assembleia, reunião de assembleia de oração. A sinagoga, ela é um nome grego. A sinagoga para os judeus é Bet Knesset, casa de oração, que foi inspirada na vida de Daniel, quando estava no cativeiro babilônico. Então, é um local de reunião, mas não quer dizer igreja. A igreja, nesse caso, é carral. Hoje, a igreja é um prédio, né? Virou um substantivo. Então, é isso aí. Deus só chama o homem carral. Então, quando fala igreja, é chamado. É o carral. A palavra eclesia, a palavra presbítero, a palavra diácono, não são cristãs. Elas foram importadas do grego. Que era assim, ó. Tem um problema na sua rua, então eles faziam a convocação. Eclesia, chama todo mundo. Eclesia, todo mundo indo para fora. Reunia-se na rua, estamos com um problema aqui dessa vala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quem pode liderar aqui para construir? Fulano de tal. Então ele é o presbítero, é o que preside. E nós seremos diáconos, vamos ajudá-lo. Quando nasceu a igreja, chamada de eclesia, eles importaram a ideia para o mundo evangélico. Hoje em dia, a palavra presbítero, diácono, é totalmente cristão, evangélico, mas não precisava ser. Seria na prefeitura os deputados, os vereadores seriam os diáconos, e o presidente da Câmara dos Vereadores é o presbítero, que tratam dos assuntos da eclesia, que é a cidade. É assim que vai. Então, basicamente é isso aí. A palavra maçorético, né, significa tradição. Foi um grupo de escribas com muita competência que decidiram reunir os textos ditos inspirados. Esses maçoréticos tinham a ideia de zelar pela ortodoxia da Bíblia, né, para não deixar que nenhuma tradução fosse desviada ou tivesse... Era como os bereanos, né, que conferiam lá.
a Bíblia. Então, isso aí é originalmente o porquê de igreja, o carral, o eclesia, chamados para fora. Bom, para que a igreja pudesse vir ao mundo, alguns povos contribuíram como base de Deus para calçar essa chegada da igreja. Uma delas foi a contribuição judaica, porque no início do primeiro século havia muitas seitas judaicas concorrentes na Palestina. As principais eram os fariseus, os saduceus e zelotes, mas também existiam outras seitas menos influentes, como, por exemplo, os essênios. No período compreendido entre o primeiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo, surgiram diversos líderes religiosos carismáticos que contribuíram para que se tornaria o Mishnah, a repetição ou instrução, no judaísmo rabínico e o ministério de Jesus na igreja. Esta contribuição levaria ao surgimento da primeira comunidade cristã judaica, embora os evangelhos contenham fortes condenações dos fariseus. Paulo de Tarso, o apóstolo, alegou ser fariseu. A interpretação mais provável é que esse termo seja derivado do verbo hebraico parash, que significa separar ou dividir. Se isso estiver correto, então o termo fariseu significa algo como povo separado, ou os separatistas. A crença da ressurreição dos mortos era messiânica, era uma doutrina farisaica. Gente, quando a igreja nasce, segundo a Bíblia, né, na plenitude dos tempos, como também Cristo, né, ela vai ser calçada por contribuições que deram base para ela nascer. Se a igreja nascesse do nada, assim, bum, nasceu, sem nenhum tipo de aparato, de providência, seria algo mais difícil de se concretizar. Então, eu quero que vocês vejam uma coisa. Não se assustem com o que eu vou dizer, tá? Mas muitas coisas que a igreja fez e continua fazendo, já se fazia antes. Gente, quando eu li isso há muitos anos, né, eu caí de costas, né, fiquei assim, boca aberta. Por exemplo, a igreja não prega a ressurreição dos mortos, que Cristo citou os mortos? Pois é, no zoroastrismo já existia uma doutrina de ressurreição de mortos. Na mitologia egípcia, a mitologia egípcia diz que o Osíris se afogou e a Ísis foi lá para resgatá-lo e conseguiu ressuscitar algumas partes do corpo dele. A questão do batismo nas águas, eu estive em Curã, fui pessoalmente lá onde moravam os essênios. Eles têm lá um tanque batismal igual ao nosso. Usavam roupas brancas para se batizar. E o que eu achei interessante, Major, é que um degrau é para descer na água, é um degrau enorme que você desce na água. E depois tem 5 degraus para sair da água. Olha só o que é isso aí, a ideia do arrependimento e do discipulado. Para você se batizar, você basta uma decisão. É só um passo que você toma. Aceitar Cristo como Salvador. Batizou, agora você tem o discipulado, que são 5 escadinhas para subir. Olha, veja bem, quem que fez isso aí? Os essênios. João Batista veio batizando, porque ele conhecia os essênios. Então, eu já falei, ressurreição de mortos, batismo, a ceia. Já existia naquela época seitas que davam ceia, não a Santa Ceia, com o corpo de Cristo, no caso, simbolizado, o sangue. Mas era uma ceia restrita, uma ceia de comunhão dos povos daquelas seitas. Eles já tinham essa questão das seitas. Quando você fala assim, a igreja cristã começou com os pequenos grupos nas casas. Jerusalém está falando que, né, lá os escritos do apóstolo Paulo, tudo indica que eles tinham. Pois é, mas se você não sabe, já existia um deus romano chamado Lares. Dorme com essa. Já existia um deus chamado Lares, onde as famílias romanas se reuniam em casas para adorar esse deus. Olha aí. Como é que fica agora esse negócio? Agora vem a pancada mais forte, que é a mitologia com
com a filosofia grega. O que é que Platão, o que é que o Sócrates, o que é que o Platão, o Aristóteles procuravam? A verdade. A filosofia grega está perguntando sobre a verdade. Tudo que eles fizeram, os seus pensamentos, era em volta do termo verdade. E aí Jesus vem dizendo, eu sou o caminho à verdade. Quando Jesus fala, eu sou o caminho à verdade, ele está dando uma resposta para os gregos. Ele está falando assim, ô Sócrates, você achou o caminho? Não achou? Eu sou o caminho. Ô Platão, lembra que você falava da verdade, que tinha que descobrir a verdade inata, a verdade exata, a verdade inata? Pois é, eu sou a verdade. O Aristóteles, você que vivia procurando sobre a vida, onde está a vida, porque da vida, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O povo da igreja lê esse texto e passa batido como a mensagem de Jesus, e é a mensagem de Jesus. Mas, na verdade, ele está se remetendo aos gregos. Ele está respondendo a tríade grega do pensamento, que é o Aristóteles, o Platão e o Sócrates. Jesus, ele fala isso lá em Mateus capítulo 5. Jesus fala sobre aquela palavra das bem-aventuranças. Na verdade, a tradução original não é bem-aventurança, foi Jerônimo, no 4º século, que colocou bem-aventurados, mas quando Cristo falou em aramaico, ele falou, sejam felizes. Ser feliz para o crente é uma ordem, não é uma opção. Ser feliz para o crente não é uma busca, um ganho, uma opção. Para o crente, ser feliz é uma ordem de Jesus. Sejam felizes. Quando o Jerônimo traduz para bem-aventurado, é porque ele está no 4º século, portanto, já havia algumas perseguições para a igreja, o povo de Deus. Pode ver, as pinturas daquela época era um povo sofrido, com a mãozinha para o céu, fazendo assim com o dedo, né? Cheio de ferida, olhando assim. Ninguém falava de felicidade. Felicidade era um contraste para aquela época. Então, o Jerônimo leu aquilo e falou, espera um pouquinho, eu vou ter que dar uma contextualizada aqui. Aí jogou bem-aventurado. O bem-aventurado não deixa de ser uma pessoa feliz. Mas Jesus falou, sejam felizes. Por que ele falou, sejam felizes? Ele manda aí um paralelismo na fundação da igreja. Ele fala, seja feliz os que choram, porque serão consolados. Como é que ele faz isso? Sejam felizes os que são perseguidos por amor do meu nome, tal. Porque Jesus está respondendo os hedonistas e os epicureus. A escola de Epicuro, ela ensinava que a felicidade estava nos prazeres moderados. Você moderou um prazer, nada que seja extravagante, você encontrou a felicidade. Os hedonistas, diferente dos epicureus, eles diziam que a felicidade está na extravagância. Tudo que você tem prazer te faz feliz. Até matar. Se você tem a alegria de matar, você é feliz porque está matando. Então, Jesus responde essas duas escolas usando o termo sejam felizes na dor. Enquanto que os hedonistas ensinavam que não é na dor, é na alegria que se tem felicidade. Enquanto que os epicureus ensinavam que era numa vida pacata, Jesus vem na contramão dizendo, sejam felizes os que choram, porque eu serei o consolo de vocês. Sejam felizes os que têm fome de justiça. Ele vai colocando tudo ao contrário das escolas gregas e dizendo, eu sou essa solução. Então, na verdade, Jesus ele está confrontando a sua época. Ele pegou saduceus, fariseus, zelotes, e ele está impactando aquela geração no começo da igreja. Porque, na verdade, isso aí foi uma grande contribuição judaica. Espera aí, qual é a grande contribuição judaica? É o monoteísmo, que era a ideia de Israel a respeito de Deus. Na verdade, o monoteísmo não é uma coisa que Abraão criou. Quando Abraão nasceu, já havia pelo menos um
um faraó, no 14º século antes de Cristo, ele já cria num Deus só, que é o chamado Deus Atom, que seria o Sol. Já era alguma coisa, era um Deus só. Então, quando Abraão vem com o monoteísmo, já tinha alguns indícios de monoteísmo em algumas partes da Mesopotâmia naquela época. Não era novidade. Mas graças a Deus que Abraão assim entendeu, para fundar a nação judaica. Então, o monoteísmo é uma das propriedades que dá consistência para a igreja avançar, para ser igreja. E também o conceito judaico-cristão a respeito da vida, da morte, os crimes de adultério, de fornicação, de mentira, né? A questão dos 10 mandamentos. Esse código judaico de conduta foi o que a igreja abraçou, contribuiu. Também a questão de família. Para Israel existia 3 tipos, né? O Beit, que é casa, uma casa que supostamente mora a família. O Beit Abba, que significa o pai da casa, que seria o chefe do lar. E Mispahá. Mispahá é família, mas família no sentido mais amplo, não é só a família, eu, a esposa e os filhos, é primo, avó, o tio, é a família, a tribo. Essas contribuições, os judeus trouxeram para Israel, para a igreja, o monoteísmo, o conceito judaico, né, essa questão dos valores, tudo isso veio para ampliar o crescimento da igreja. Vamos ao anexo 1, a contribuição grega. Até aí, tudo bem, pessoal? Estão firmes aí comigo? Tudo certinho aí? Que beleza. Tudo bem, pastor. Vamos lá. Qualquer coisa aí pode interromper, a gente vai abrir daqui a pouco para discutir, tá certo? Espero não estar sendo prolixo com vocês aí. A contribuição grega é uma outra contribuição. Você tem a contribuição judaica, isso pode cair na prova, né? Estou avisando. E tem a contribuição grega também. O cristianismo surgiu no mundo helenístico sincretista do 1º século depois de Cristo. Por que helenístico sincretista? Porque heleno, a cultura helênica, ela vem da cidade de Ela, ou Eliad. Lá na Macedônia, quando o Alexandre o Grande sobe ao poder, no 3º século, no 4º século antes de Cristo, ele vai trazer o koiné, que é o grego popular, para o mundo inteiro. Mas para ele fazer isso, ele sincretiza, conquistar os povos, eles faziam igual Babilônia. Chegava no local, tirava só os pensadores, os pensantes, tirava os líderes, colocava o líder deles, mas o povo ficava lá com a música, com o idioma, com a bandeira, seja o que for. Por isso que é sincretismo, né? Então, vamos continuar na segunda linha do parágrafo aí. Que era dominado pelo direito romano e pela cultura grega. A cultura helenista teve um profundo impacto nos costumes e prática dos judeus, tanto na terra de Israel quanto na diáspora. Vocês estão conseguindo escrever as palavras aí, não? Beleza? Sim. Deste modo, surgiu o judaísmo helenístico na diáspora judaica. É importante entender essa frase aí, ó. Deste modo, surgiu o judaísmo helenístico. Esse judaísmo helenístico foi a pressão grega na cultura judaica. Tanto é que no ano 165 a.C., houve a revolta macabeia. Por quê? Porque os antíocos, né, que era agora a dominação síria, estava deturpando a juventude judaica, trazendo muitas práticas do paganismo para o povo judeu. E aí isso ele fez um tipo de helenização. Mas aí ele se deu mal, porque ele achou que estava com a bola toda, levou um porco para ser sacrificado no templo, e o Matatias, matou o cara, né? A tia ele não matou, não. O nome dele é Matatias, mas ele matou foi o outro cara. Matou o pessoal que levou esse porco lá. Aí deu origem à revolta macabeia. Macabeu significa martelo, no hebraico, né?
a revolta macabea que reconquistou a província de Israel. Então foi isso aí, ó, judaísmo helenístico, que procurou estabelecer uma tradição religiosa judaico-hebraica dentro da cultura e linguagem do helenismo. O judaísmo helenístico se espalhou para o Egito ptolomaico, a partir do século III a.C. O que é o Egito ptolomaico? É o Egito que foi dominado pelos Ptolomeus a partir da morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre em 323. O reino dele é dividido em 8 generais, entre eles os ptolomaicos, que são do Egito, né? Por isso que está falando aí, ó. E tornou-se uma notável religião lícita após a conquista romana da Grécia, Anatólia, Síria, Judéia e Egito. A Anatólia, o que é a Anatólia? A Anatólia é a região que pega ali um pedaço da França, da Itália, da Turquia, aquela região. E também é chamada de Capadócia, porque Capadócia significa cavalo de raça em árabe. Muito bem. Até o Egito, seu declínio no século III, que foi um fenômeno paralelo ao surgimento do gnosticismo e do cristianismo primitivo. O gnosticismo é uma corrente que vai surgir a partir do saber. Eles diziam que você podia ser salvo por conhecer a Deus. Tendo conhecimento pleno de Deus, você podia ser salvo. Isso é uma falácia aí do gnosticismo, que depois os pais da igreja vão combater. A gente vai ver isso lá na frente, lá depois da 5ª aula. Que foi um fenômeno paralelo ao surgimento do gnosticismo e do cristianismo primitivo. Segundo Burton Mark, a visão cristã da morte de Jesus pela redenção da humanidade só era possível em um meio helenizado, de explicação e entendimento cultural. Por quê? Porque os gregos havia um pensamento chamado estoico, os estoicos. Estoico significa... estoico é um local do mercado onde as pessoas pararam para discutir. É um parlatório, chamava de estoico, que é basicamente isso aí, um local de discussão. Os estoicistas, né, eles diziam que Deus não poderia ter criado... o homem não poderia ter vindo de Deus porque o homem é mau. E Deus não pode produzir o mal. Deus produziu a matéria e a matéria produziu o homem. Para que esse homem falasse com Deus, teve que ter uma matéria mediadora. É isso que eles falavam. Quando o evangelho saiu, Cristo foi essa ideia para eles entenderem que ele é o mediador. Na verdade, só ajudou, né? Só ajudou. Então, essa contribuição grega, também outra contribuição na ideia grega, irmãos, está também a questão da língua, né? Porque, por exemplo, o inglês hoje seria o koiné da época. Eu sei algumas coisas em francês, italiano, em hebraico, mas a minha segunda língua é o inglês. Então, com o inglês, eu rodo o mundo inteiro. Se você não sabe outra língua no seu português ou inglês, você tem que aprender 4 palavras de qualquer língua. Aí você fica bem. 4 palavras. Primeiro, palavra polícia. Qualquer coisa você sabe gritar polícia. Outra palavra é banheiro. Apertou, você pede banheiro, qualquer língua. O pessoal te ajuda. Comida, você não passa fome. Você tem que comer, não passa fome. E socorro, numa situação. Então, o Major está rindo aí. Então, Major, se você souber falar qualquer língua, você falar polícia, comida, banheiro e socorro, você está em casa, você não passa nenhum problema, né? Agora, o inglês, você viaja o mundo inteiro. Eu fui para Roma e a aeronave deu um problema lá, nos deram 2 dias para ficar no hotel. Eu falei, não, eu não quero ficar no hotel, eu quero viajar, me dá o dinheiro aí. Me deram $600, a companhia, né? Eu estava indo para Israel, eu falei, vou para a Grécia. Peguei o avião da Asian, paguei lá $100, né? Aqui é baratinho as passagens. Aí voei para a Grécia, cheguei na Grécia, peguei um táxi, fui lá no Aerópago, fiz filmagem, falei de Paulo, visitei, tudo com meu inglês. Voltei para Roma, normal. Então,
O Alexandre o Grande foi o grande cara, foi o Elon Musk daquela época, o Alexandre o Grande. Foi o cara que idealizou a globalização. A primeira globalização foi com o Alexandre o Grande. Até porque o comércio marítimo, que descia ali pelo Mediterrâneo e também em outras partes ali do norte da África, se desenvolveu a partir dos códigos que os fenícios faziam para as mercadorias. Porque, olha só, era navio de tudo quanto é lugar, vindo com tapeçaria, cerâmica, ferro, tanta coisa. E eles se comunicavam com dificuldade na língua deles, com preço. Então, o Alexandre o Grande também ele promoveu o alfabeto grego, e os fenícios trabalharam nisso aí para dar nomes às mercadorias e preço. Acabou que o mundo começou a falar grego. Então, a igreja surge, glória a Deus, bem nesse momento. Eu tenho um Paulo que fala grego, que escreve em grego. Os outros não escreviam, mas só o Lucas escrevia e o Lucas e o Mateus. Os outros discípulos conheciam, devia ter alguém para escrever para eles. Inclusive, aí nós temos nesse momento a questão do hebraísmo, né? Hebraísmo é a pessoa escrevendo em grego com pensamento hebraico. Porque era assim, foi feito assim no Novo Testamento. Então, a Grécia contribuiu com essa parte da mitologia, dando pela mitologia helênica, né? Você conseguir explicar o Evangelho. Não estou dizendo que o Evangelho é uma cópia da ideia da cultura, mitologia grega. Pelo contrário, os gregos, segundo um dos historiadores, copiaram dos hebreus. Mas, para o mundo grego da época, isto era entendido como um Zeus. O diabo seria o Cronos. O Zeus saiu para matar o Cronos, para acabar com o reino do Cronos, né? Tem o Tártaro, tem o Hades, que era o deus lá do fundo, né, do inferno. Tinha o Poseidon, o deus do mar. Existia uma mitologia meio que formada assim, parecida. Sempre tinha uma tríade, tipo lembrando a Trindade. O Evangelho foi tirando essas coisas e colocando a ideia cristã, né, para que o pessoal entendesse. E finalizando aqui, a contribuição romana. Nós temos a contribuição judaica, que eu já falei, que foi o judaísmo, no caso, o monoteísmo, né, os padrões morais, o valor de família, os códigos morais. Aí você tem a contribuição grega, você tem a língua do Koiné, a cultura mitológica, para que o Evangelho pudesse usar como base para explicar quem é Jesus, seu ministério, né? E a globalização através do idioma. Agora nós temos a contribuição de Roma. Roma também contribuiu. A região de Israel, onde viviam diversos povos, dentre eles os judeus, passou a fazer parte dos domínios romanos em 63 a.C. e influenciou diretamente a emergência de uma nova religião. Um ponto aqui. Israel vai ser conquistado por Roma em 64 a.C., com a chegada do general Pompeu. Não sei se você sabe, Roma nasceu de uma organização. Na verdade, Roma nasceu em 753. Tem uma lenda aí da loba, do Rômulo, que é Rômulo, não sei o quê, Romeu e Rômulo. É uma lenda, isso é uma lenda. Remo, né? Como é que é? Rômulo e Remo. Exatamente, é Rômulo e Remo, né? É que a minha cabeça não guarda tudo. Rômulo e Remo. Isso é que a loba, né? A loba alimentou eles, né? Que eles cresceram com a loba lá, depois ficaram grandes e viraram dois lutadores. Não, isso é uma lenda. A Roma nasceu em 753. Era um grupo de trabalhadores que moravam ali, onde é Roma hoje, né? Era chamado de italiotas. Mas aí havia os povos do mar, vários povos do mar, entre eles os etruscos, que vieram conquistar aquela parte lá da Itália. Eles se organizaram tanto que virou um grupo bem organizado, produzindo seu material, produzindo sua comida, e alguns grupos vieram para assaltá-los e se organizaram como barreira humana e conseguiram espantar.
Isso foi crescendo, crescendo, ao ponto de virar soldados, e chegou até um grande povo, e aí vai acontecer o primeiro triunvirato, né? Que vai ser o Júlio César, que é morto pelo seu filho, Brutus, né? Tem aquela frase, até tu, Brutus, né? O Júlio César ele vai casar com a Cleópatra, uma das Cleópatras, que foram 8 Cleópatras, né? Vai ter um filho com ela chamado Cesarião, mas que depois o Otávio mata ele, né? Então você vai ter o Pompeu no primeiro triunvirato, se eu não me engano, o Lépido e o Júlio César, né? Se não me engano, é isso aí. Depois vem o segundo triunvirato, que é o Otaviano, o Crasso, aquele famoso erro Crasso, né? Que ele vai com o exército, o Major deve saber dessas coisas de exército aí, ele vai marchar com o exército dele bem no meio do exército inimigo, que dá não sei quantas mil vezes o exército dele e morre massacrado. Aí foi um erro crasso, ele não tinha uma estratégia militar, ele passou bem na cola do inimigo, dando de bandeja, né, o seu exército. Aí o pessoal chama de erro crasso. Aí o Otaviano, né, e o Marco Antônio, e o Pompeu vai estar no primeiro triunvirato. Pompeu também tem uma aproximação com a Cleópatra, acaba morrendo lá no Egito. Bom, a Israel é conquistada nesse momento aí. Então, o domínio romano influenciou, a igreja vai usar de Roma a coligação das cidades, porque Roma fez as ligações, né? As ruas de Roma, ligava. O pessoal também, por uma questão de analfabetismo histórico, fala que quem tem boca vai a Roma, tipo assim, qualquer caminho vai para Roma, porque tem muito caminho. Não, é de vaiar mesmo. Quem tem boca, vaia. Isso é uma ordem imperativa. Vamos vaiar Roma. Faz uma vaia. Se você tem boca, vai a Roma. Vamos vaiar Roma, né? O pessoal diz que é para ir a Roma com caminho. Não é bem isso, não. É vai a Roma, de vaiar. Então, o domínio romano, ele veio para trazer as estradas, para contribuir com o crescimento da igreja, né? A expansão da igreja. Influenciou diretamente a emergência de uma nova religião. O cristianismo foi uma religião que nasceu no Império Romano, a partir da tradição judaica que acreditava na chegada de um Messias à Terra, que seria responsável por pacificar a humanidade, salvando todos aqueles considerados pecadores. Esta crença foi responsável pela formulação de uma nova religião, que, embora tenha sido perseguida e oprimida, garantiu aos poucos, com o passar do tempo, a adesão de muitos fiéis e se espalhou por todo o Império Romano, posteriormente por todo o Ocidente. Jesus Cristo, Messias do cristianismo, nasceu há aproximadamente 2000 anos, na província da Judéia, atual Israel, em uma cidade chamada Belém. Para conhecer Jesus Cristo, é preciso compreender a Bíblia Sagrada e o seu Novo Testamento como fontes históricas capazes de revelar indícios da cultura cristã, como também escritos fora da historicidade bíblica, como é o caso de Flávio José e Eusébio de Cesareia. Muito bem. A contribuição romana nesse ponto aí está na coligação das cidades e na influência que ela tinha. Olha, quando o evangelho explodiu, porque, veja bem, capítulo 1, Jesus Cristo sobe, capítulo 2, o Espírito Santo desce, capítulo 3, a igreja cresce, eu estou falando do livro de Atos, né? Capítulo 4, a comunidade vive em comum. Capítulo 5 e 6, tem uma dificuldade da comunidade, os apóstolos elegem os diáconos, os primeiros diáconos, né, da igreja. No capítulo 6, começa a perseguição. Capítulo 8, a diáspora cristã. Capítulo 8, o povo de Deus se espalha pela Ásia Menor. E por todo o mundo havia judeus dispersos, né? Então o evangelho chegava através de irmãos judeus que iam pregando para outros. Mas como que isso era conseguido? Através dos caminhos de Roma. Então Deus fez com que a igreja nascesse num momento especial. Deu tudo certo, né? A cultura grega, a linguagem grega, né? A base mitológica, embora aqui não seja cristã, mas só para ter uma ideia da questão dos deuses,
vem a Grécia com a linguagem, né, com o estadismo, vem Roma com as estradas, com a interligação de povos, e tudo isso num conjunto só deu uma base sólida para a igreja nascer. Então, ela nasce podendo pregar, que ela vai viajar o mundo inteiro, né, pregando, usando o grego como língua, que o mundo inteiro conhecia o grego. Olha que bênção! Você imagina se a igreja nascesse, gente, só com o hebraico? E como é que seria isso? Ele ia ficar confinado a Israel. Mas como havia no auge, o grego estava no auge, quase todo mundo falava, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego, então aí, meu filho, glória a Deus, se espalhou. E Roma facilitou com a política portuária, porque, olha, gente, quando eu vou a Cesareia de Filipe, a marítima, que fica no litoral mediterrâneo, rapaz, para aquela época, era um colosso. Meu amigo, eu acho que poucas guarnições hoje ainda tem aquilo lá, daquela época. Então, assim, a condição portuária, ou seja, o entrelaçamento dos mares, das navegações mediterrâneas. Pode ver que o Evangelho estoura no norte da África, no sul da Europa, no ocidente da Ásia, porque por causa da facilidade com que Roma se locomovia, tanto pela estrada como pela navegação, né? Se tivesse avião também, estava dando a sua zoada aí. Então a igreja conseguiu reunir esses três momentos para que ela pudesse nascer nesse bojo aí. Amém? Deixa eu parar um pouquinho, que eu já falei com vocês 43 minutos, mais ou menos. Já foi um bom tempo aí. Tem 48 minutos, 49 na verdade, quase uma hora já. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês comentarem alguma coisa da aula, algum ponto que chamou a atenção ou alguma pergunta que você queira fazer. Está aberto aí. Primeiramente, o que chama a atenção é Deus, na sua sabedoria infinita, no momento certo da igreja nascer, né? Diante de tanta influência, como o senhor falou, a língua que estava falando na época, maravilhoso isso. Quem está falando, David? Isso mesmo. Ah, David, muito bem. David, porque com a questão da linguagem, né, sendo o grego como base, meu amigo, olha, foi de Deus, porque, Major, se a igreja não nascesse naquele momento, Daniel, ela só podia nascer agora, só agora, o inglês. Porque a língua inglesa, ela vai ter projeção no mundo a partir da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, o nascimento do Wall Street, a Revolução Comercial dos Estados Unidos, o inglês está uma língua comercial, como foi o grego. Então, se a igreja não nascesse naquela época, teria que nascer agora. Então, Deus providenciou até nesse ponto aí, né? Muito bem, David. Obrigado pela participação. Sim, Daniel. Eu não ficou muito claro a referência quando o senhor falou sobre Abraão, a cultura na época e o surgimento do povo judeu. O senhor poderia explicar de novo para mim? A contribuição ali é monoteísta, que a igreja nasceu com os judeus, né? A igreja é uma instituição judaica, apesar que hoje ela não é judaica, ela é cristã, mas ela nasceu com os judeus. E os judeus trouxeram de Abraão alguns valores, tipo, olha, o valor de família, né, que eu falei do Mispará, do Bet Abba, o Bet, né, a contribuição de família, a questão do monoteísmo, muito importante isso. Abraão vivia num povo politeísta. Abraão é de Ur dos Caldeus. Abraão seria hoje um curdo. E ali no norte do Kuwait, com o sul do Iraque, Abraão nasceu ali, em Urik, naquele lugar ali. Ele era da Suméria. Então, Abraão recebe um chamado. Na verdade, quem fala para Canaã não é Abraão, não, Major. O pessoal prega aí nos cultos, está pregando errado. Quem fala ir para Canaã é o Terá. É o pai de Abraão. Abraão não recebe nada para Canaã. Só quando ele está em Harã, que já é lá em cima na Síria, que o Terá morre, o Terá não completa a sua ida a Canaã, aí Deus chama Abraão no capítulo 12. Mas, Daniel, na verdade, a contribuição do Abraão foi justamente essa, a figura do patriarca,
a figura da família, o monoteísmo, né? E o hebraico. O hebraico foi a grande contribuição. Isso deságua no judaísmo, porque de Abraão até a entrada de Israel no Egito, eu tenho os hebreus. Quando Israel entrou no Egito, que é só filho de Jacó, que é o Israel, viram israelitas. Quando eles vão para o cativeiro assírio e babilônico, eles voltam como judeus. Então, hebreus, israelitas, judeus, e agora, em 1948, tem os israelenses, que são o Estado Civil. Então, a contribuição do Abraão foi essa, o monoteísmo, que é importantíssimo para a igreja, né? O monoteísmo, a família, olha aí, o conceito judaico-cristão, né? E a questão do hebraico também, no caso de Israel, mas que depois o Septuaginta traduziu para o grego, entendeu? Entendi. Quem mais vai fazer algum comentário, fica à vontade. Acho que tem ainda. Você não é obrigado a comentar, só perde um ponto, mas tudo bem. Eu fiquei curioso com as 8 Cleópatra lá. Elas eram 8. Agora, tinha uma Cleópatra que era mais assanhada, né? Essa aí que namorou com o Marco Antônio. Ela namorou o Pompeu, ela casou com o César, o Júlio, né? E namorou o Marco Antônio. O Marco Antônio, ela ficou até... A Cleópatra ter o Marco Antônio, eu acho, aqui com meus botões, que o Shakespeare se inspirou neles, porque ele chega da batalha, ela está caída porque ela está sabendo que o reino está sendo invadido, né? O Otaviano está vindo com tudo, e ela se joga lá, parece que ela tomou, segundo a história, tomou muito chá para morrer. O Marco Antônio vê uma cobra, que é a ninja, aquela cobra do Egito lá, e acha que ela se matou. Aí ele vai também, quer se matar, e enfia a espada, e é Romeu e Julieta o negócio. Então essa Cleópatra, ela foi bem assanhada. Ela namorou esses caras tudo aí, mas era estadista, era política pra caramba, né? Então foram 8 Cleópatras, na verdade. A turma só fala em uma. Ele era um nome ou era tipo um título que era dado? Então, eu acho que era tipo um título, porque havia várias Cleópatras, né? E elas eram casadas com o irmão, né? O Egito tinha essa ideia de casar irmão com irmã. Por exemplo, a mãe de Moisés, que é a Hatshepsut, ela casou com o Tutmós II, que é meio-irmão dela, por causa da dinastia, eles não queriam passar para outro sangue, entendeu? Desculpa cortar, é a questão de não dividir riqueza, talvez, também, né? Isso, e para manter o sangue real da família, não é nem questão de incesto. Não é nem questão de incesto, era essa questão de reunir, manter na família, né, o governo. Não, digo não dividir as riquezas, né? Manter o patrimônio dentro da estrutura familiar. Também. Só que o Tutmós III, ele teve o Tutmós II, teve o terceiro, não foi com a Hatshepsut, porque ela não podia ter filhos. Ele teve com a Sete, que era uma concubina. E a Hatshepsut, ela criou Moisés, no caso. O faraó que falou com Moisés não foi o Ramsés, não. Ramsés é 1.200 anos, 200 anos depois de Moisés. O Hollywood errou lá, porque eles saíram de Pi-Ramsés, a cidade, dedicada a outro Ramsés, que é uma dinastia. O Egito tinha várias dinastias. Então, o Hollywood leu lá rapidinho, né? Essas novelas mal feitas aí, vai contando as histórias estranhas pra caramba, né? Pra fazer o quê, né? Mas tá bom. Isso é outra matéria. Quem não conhece engole tudo, né? Acha aí que tá tudo certo. Eu vi numa novela aí que o Josué fala para Moisés: colé, Moisés, colé. Como é que... Isso que é para fazer uma linguagem mais popular, né? Amém, tá bom. Meu Deus. Vamos lá, mais alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Tudo certo? Ok. Eu vou pedir 5 minutinhos para a gente tomar uma água e voltar aqui, tá certo? 5 minutinhos aí. Pastor. Agora é 8h26 aí no Brasil. A gente volta 8h35. É isso? 8h31. Pronto.